Oi, eu sou a Lara Fabian e esse é o programa Elas Podem. Por muito tempo, construímos um pensamento onde mulheres foram ou ainda são consideradas incapazes de executar certos trabalhos. Assim como sua presença em determinados lugares também não era considerada o seu lugar. Neste podcast, vamos conversar sobre marinha, aviação, ciência, cinema e esporte. Você já refletiu sobre como as mulheres ocupam esses lugares? Guarda, sentido! Drop, arma! Incorporando na Marinha do Brasil! 41 anos de mulheres no militarismo. Como a Marinha do Brasil abriu suas portas. Mais detalhes com a repórter Amanda Lima. Há 41 anos atrás, em 7 de junho de 1980, foi criado o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva pelo então ministro da Marinha, almirante de esquadra Maximiliano Eduardo da Silva Fonseca. Pioneira, a Marinha foi a primeira força armada do país a admitir mulheres no militarismo. A oficial-general Dalva Mendes, que ingressou na turma de 81 e se tornou a primeira mulher a alcançar a mais alta patente da carreira militar, com a promoção de contra-almirante assinada pela presidente Dilma Rousseff, conta um pouco dessa trajetória. Tinha uma grande curiosidade, né? Todos queriam ver quem eram aquelas meninas que éramos meninas na época, né? Meninas que estavam passando fardadas. A partir do momento em que nós fomos inseridas nos diversos corpos de quadro, nós fomos avaliados dentro daquele corpo de quadro com todos os homens. Todo mundo que chegou no posto, homens e mulheres. Não há distinção de gênero nesse momento. Atualmente, 33.960 brasileiras integram as Forças Armadas, sendo mais de 8.000 só na Marinha. O alistamento não é obrigatório para as mulheres, e a forma de ingresso é através de concurso público e voluntariado. Kelsileide Gomes de Lima conta que foi a única aprovada no DF do concurso de 92. Fiz um curso de 5 meses de formação da parte militar, porque eu já entrei com a minha profissão de técnica em administração para a Marinha, que é diferente essa parte das mulheres. As mulheres já levam a profissão, os homens aprendem lá. De cabo a primeiro sargento, ela completou 19 anos de carreira antes de virar servidora do TJDFT. Um ambiente hierárquico machista e com poucas autoridades femininas é um dos motivos de sua saída, mas ela reforça. Com a chegada da mulher na Marinha, em 1981, eles tiveram que passar por uma readaptação deles e uma adaptação a nós. Amanda Lima, para Elas Podem. Dos mares para as nuvens, elas também conquistaram seu espaço na aviação. Matéria da repórter Karen Belém. Apesar de ser um mercado historicamente dominado por homens, o cenário da aviação tem aos poucos se tornado mais aberto às mulheres. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em 2019, do total de 967 licenças de pilotos comerciais emitidas, 52 eram de mulheres, o que representa 5,4%. Um número ainda baixo, apesar de estar em expansão, como destaca o professor comandante de aeronaves, Ricardo Volpe. As mulheres foram conquistando essa posição, esse direito na aviação, assim como elas conquistaram em outros setores também, e vem conquistando dia a dia. Isso já significa um progresso, porém um progresso a passos muito lentos. Vale pensar em quantas vezes você já pegou um voo e o piloto era uma mulher. E não precisa ser um grande viajante para compreender que essa baixa atuação ainda é uma realidade. A piloto de avião Thaís Silva é uma dessas mulheres que abraçaram a profissão, mas descreve como o preconceito ainda é uma questão enfrentada no caminho. Com o tempo que eu fui percebendo que tinha algumas pessoas que às vezes faziam uma brincadeira ou falavam alguma coisa que na hora eu não entendia, mas depois chegava em casa e pensava no contexto do que a pessoa falou e aí eu entendia que na verdade a pessoa estava sendo preconceituosa comigo. Mas apesar das dificuldades enfrentadas,
o futuro delas na aviação é bastante otimista, como aponta Ricardo. A tendência é que o crescimento das mulheres nesse mercado seja cada vez maior. A gente tem mais um elemento a somar positivamente para o mercado de aviação, tanto no Brasil como no mundo. Karen Belém para Elas Podem. Elas na Ciência. Conheça o projeto que incentiva as estudantes na área de computação. Com a repórter Lara Fábio. Elas sempre enfrentaram dificuldades na sociedade, e não é diferente quando falamos do mercado de trabalho. Dados da ONU Mulheres apontou que apenas 17% dos programadores no mundo é do sexo feminino, e apenas 22% dos alunos eram mulheres nas turmas de tecnologia no ano de 2010, segundo o IBGE. Foi nessa mesma época que a Letéia Patrícia, professora do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Brasília, teve a ideia de iniciar o projeto Meninas.comp, juntamente com outras docentes. O projeto tem como objetivo incentivar as meninas a atuarem na área de tecnologia, na área de computação. Então, a gente vai até as escolas de ensino médio, ensino fundamental. Essas meninas passam a ter aulas semanalmente sobre robótica, programação, desenvolvimento de aplicativo, Arduino. E nos 6 primeiros meses ocorrem essas aulas semanais. Depois, nos outros 6 meses, as alunas desenvolvem projetos práticos. O preconceito no mercado de trabalho é o que impede muitas mulheres de seguirem carreira na área tecnológica. A estudante de engenharia mecatrônica na UNB, Tamires da Silva, de 26 anos, conta uma de suas experiências em que sofreu assédio moral. Porque eu não fazia minhas unhas, e aí falaram, nossa, você além de não fazer a unha para vocês mulheres só servem para ficar batendo no teclado. Tamires faz parte das diversas mulheres que o projeto alcançou. O Meninas.comp atualmente está em 13 escolas no Distrito Federal, mostrando que a tecnologia independe de gênero. O projeto mostra quanto que as meninas podem e devem estar dentro da área da tecnologia e o quanto a gente faz diferença e que a gente é tão boa quanto qualquer outra pessoa. Lara Fabian para Elas Podem. Luz, câmera, ação. Mas onde estão as produtoras de cinema? Saiba mais com a repórter Lavínia Bento. Desde 1929, a Sétima Arte realiza a cerimônia do Oscar, sua maior e mais renomada premiação. Mas quase um século depois, em 94 edições, apenas 7 diretoras foram indicadas e só 2 levaram a estatueta. A ausência de mulheres por trás das câmeras é um reflexo de uma sociedade desigual e machista, e por mais que tenham sido apagadas da história do cinema, elas sempre estiveram ali. A documentarista Edileuza Penha ganhou a mais importante premiação audiovisual do país. Desde 2006, ela desenvolve pesquisas com ênfase no cinema negro e argumenta. Segui estava ali produzindo na mesma época que os irmãos Lumière. E se a gente olhar a história do cinema, veremos mulheres maravilhosas e tal. Só que o mundo do cinema é um mundo masculino, né? Então esse apagamento às mulheres, ele não é casual. A diretora citada é conhecida como a mãe do cinema. Criou o conceito de cinema narrativo, mas, provavelmente, você nunca ouviu falar dela. A idealizadora e diretora do Arquicine Brasília e do coletivo Cinema Urbana, Liz Sandoval fala da importância dos coletivos para a sobrevivência da mulher nesse ambiente. Por jeitos diferentes de produzir, de fazer cinema. No modo de produção mesmo, com cargas de trabalho, horários de trabalho mais adequados, né, a mulheres que são mães, que cuidam da casa, que cuidam das suas vidas, né, então, por exemplo, jornadas de 7, né, de 12 horas de trabalho é impossível, né, então muitas mulheres acabam se afastando muito, assim, né, durante o período de gestação, maternidade, criança pequena, e isso acaba atrasando muito a carreira, né, de uma cineasta, de uma diretora ou de uma profissional do cinema. Lavínia Bento para Elas Podem. Arão vem de novo de cabeça, Bruno Henrique deixou pro Arrascaeta, tocou pro Gabriel, tá cara a cara, vai marcar!
Lance, um misto de emoções. A narração feminina no esporte. Matéria da repórter Raquel Macedo. No dia 6 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a ESPN optou por fazer uma transmissão realizada inteiramente por mulheres. Elaine Trevisan foi a narradora selecionada para cobrir o derby de Manchester, escolha na qual dividiu as opiniões da audiência nas redes sociais sobre a questão da falta de emoção na narração. Para Luciana Zogaibe, narradora da Rádio Roquete e da Flá TV, a emoção é característica de cada profissional. Eu acho que é estilo, né? Tem narradores que conseguem transmitir mais emoções que outros. Alguns narradores são mais técnicos, outros são mais emotivos, né? Não, acho que rotular a narração feminina como sem emoção é mais uma prova de preconceito, né? Porque existem vários tipos de narração feminina, apesar de não terem muitas mulheres narrando, mas cada uma delas traz a sua própria característica, né? Além de estilo, pode-se dizer que é questão de costume. O público cresceu ouvindo um homem narrando, seja nas rádios ou na televisão, já está enraizado culturalmente a voz grossa, com uma entonação alta, quase gritos para cada lance e cada jogada no esporte. Cabe às mulheres mudarem essa visão, adentrar nessa cultura, até que a voz feminina se torne comum aos ouvidos daqueles que criticam. Um homem narrando, um Galvão Bueno. Jamais narradora vai se comparar, mas a gente não quer comparar. A gente só quer ocupar o nosso espaço, dizer, olha, a gente tá aqui, é possível uma mulher narrar futebol, é possível uma mulher estar na zaga, é possível uma mulher jogar no meio, jogar no ataque, uma mulher no gol, é possível. E é possível uma mulher gritar o gol, cara. É possível. Diz Érica Nascimento, narradora da Rádio Salgueiro FM. Minha maneira de narrar. Cada grito de gol é um ato de resistência. Raquel Macedo, para Elas Podem. Este programa foi gravado nos estúdios da Unip e produzido por editora-chefe Lavínia Bento, editora de áudio Raquel Macedo, roteiro Karen Belém, técnico de áudio Dene Moura, âncora Lara Fabian e repórteres Amanda Lima, Karen Belém, Lara Fabian, Lavínia Bento e Raquel Macedo.